boa tarde. Vamos fazer o nosso estudo semanal. O texto hoje é muito interessante, é Todos Erramos. O livro é Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O título é sugestivo porque, de forma geral, nós achamos que nós não erramos. Sempre é o outro que erra. Nós enxergamos os defeitos de todo mundo, mas não enxergamos o nosso. Somos uns juízes bem complacentes conosco e carrascos com o outro, né? Então, a Joana está falando para a gente aqui que todos nós erramos. Vamos ver o que ela diz mais. Ela fala, tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival de fofocas, né? Olha, a gente acha sempre que as falhas dos outros são as piores, a gente não tem falha, a gente nunca olha para a gente sempre olha para o outro. E na verdade nós refletimos no outro aquilo que nós somos, né? É interessante. E também o que ela está nos recomendando aqui, que a gente não começar a apresentar, né? No festival de fofoca, você conversa com uma pessoa que fala mal da outra ali, fala mal da outra ali, e assim a gente vai acrescentando coisas e mais coisas, né? Vamos acabando, podemos provocar inimizade, podemos provocar mágoas, podemos fazer com que as pessoas tomem ódio uns dos outros. É muito perigoso a gente fofocar falando dos erros dos outros sem olharmos para nós mesmos. Ela diz mais, todos erramos. Então não tem exceção. O único que passou por aqui que não teve erro foi Jesus. Nós somos ainda tão primários, não somos evoluídos em termos espirituais, precisamos aí de um trabalho muito grande em cada um de nós. Ela diz o seguinte, que sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Então, gente, a gente pensa, não, mas errei. Sim, eu errei, todos nós erramos, né? Estamos aqui na escola da Terra para aprendermos a nos elevar espiritualmente. Se eu errei, eu tenho que ter coragem de assumir o erro, de saber por que eu errei, em que errei e o que devo fazer agora para evitar o mesmo erro e reconhecer que eu posso, né, fazer as coisas corretamente. Então, isso, gente, é muito importante. Vamos deixar de ficar preocupados com os erros dos outros e vamos tentar corrigir os nossos erros. O que a Jana fala aqui é muito importante, que sábio é aquele, né, que tem coragem de enxergar o seu erro e de procurar corrigi-lo, né? Nós sempre nos aprendemos com os nossos erros. Uma criança, quando começa a ler, fala errado, usa as palavras erradas, devagarinho ela vai corrigindo. E nós somos as mesmas coisas, né? Para você fazer qualquer trabalho, a primeira vez você erra, a segunda fala, eu errei naquilo, então da próxima vez eu vou mudar um pouquinho, não é isso? Então cada um de nós tem um tempo, um período de aprendizado. E normalmente quando avaliamos o nosso erro, a gente procura fazer a próxima coisa que formos fazer, passo a passo, procurando corrigir onde nós caímos. E ela diz mais, quando vejas alguém caído, dai-lhe a mão, ao invés de te comprazeres em censurá-lo. Então você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, né? Não vai lá gritar, xingar ou denunciá-lo, ó, o fulano de tal está fazendo isso assim errado, olha, aquele seu funcionário está fazendo aquilo. Não, a gente, se for possível, chegue perto dele e diz, fulano, olha o que você está fazendo, isso aí não está correto, você pode ser apanhado na sua falta e perder o emprego, perder o trabalho, pode magoar alguém, né? Então isso é importante, em vez da gente acabar de azucrinar ou de pisar na pessoa que já está caída, a nossa tarefa de caridade, de respeito é estender a mão e ajudar. Estender a mão no sentido figurado, porque muitas vezes é só uma palavrinha, desculpa, ou fulano, quem sabe de uma outra forma você pode resolver. Há várias formas da gente ajudar as pessoas sem também magoá-las, sem menosprezá-las, sem dizer para elas que elas são piores do que nós, porque se a gente enxerga um erro no outro, também nós temos vários erros e eles enxergam na gente, né? Muitas vezes são mais caridosos com a gente do que a gente com eles.
Ela diz mais: ninguém tomba por querer. E se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Gente, então em toda situação, nós temos que procurar conhecer as verdades, porque cada verdade, para nós, ela é vista só sob um ponto de vista. A gente enxerga uma coisa, mas nós não sabemos da vida da pessoa, das suas dificuldades, do mundo em que ela vive, o que ocasionou aquela caída naquele momento, né? Porque ninguém é mal por querer. Muitas vezes a gente tomba realmente por ignorância, né? Então nós precisamos de nos preocupar em conhecer tudo para oferecermos a mão e ajudar a pessoa a levantar, e não fazer com que ela continue na ignorância, né? Ela diz o seguinte: ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Então, em vez de eu brigar, de eu xingar, de ser bravo com aquela pessoa, você tem que ter dó, porque na verdade é uma pessoa ignorante. E se eu pude enxergar e sei como ajudá-lo, eu tenho que fazer, porque eu estou um pouco mais acima dele em termos de elevação espiritual. Eu não estou falando aqui nesse momento nem de coisas físicas, de estudo. A gente tem que estudar sim, para sair da ignorância. Mas eu estou falando das dificuldades espirituais que muitas vezes as pessoas passam, porque não tem um conhecimento daquilo que está realmente errado. Aprendeu que tirar uma coisa com o pai, com a mãe, com alguém, que pegar uma coisa, uma bala no supermercado não é errado, que pode comer uma fruta lá e jogar a casca que não é errado, né? Então, esses pais que permitem que os filhos façam o que eles fazem, né? Muitas vezes eles não têm noção de que o erro nesse caso seria um roubo, que não importa o tamanho da coisa que você pegou, você pode pegar um fiozinho de nada, mas o ato de roubar foi o mesmo, de tirar alguma coisa que não te pertence. Então nós temos que entender realmente para que nós possamos evitar algumas situações que a gente faz, né? Outra fala assim: não, eu vou usar o telefone de fulano de tal, problema nada, ele é rico, pode pagar. Não é assim não. A gente tem que respeitar o outro, aquilo que não é meu, né? A gente tem que entender que nós temos que ter respeito, temos que ter vontade de ajudar, porque nós todos erramos, estamos aqui na Terra como aluno na escola que não passou de ano porque não estudou. E nós temos que reencarnar várias vezes para aprender as lições que a gente deixou sem aprender na encarnação anterior. Então, minha gente, vamos começar a olhar para nós, e quando enxergarmos alguma coisa que nós já sabemos que não é correto, vamos tentar ajudar o outro, lembrando que nós todos temos muitas coisas, muitas falhas em nós, erramos continuadamente e precisamos de ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez para que nós possamos caminhar. Porque se a gente acha que é o melhor, que sabe tudo, que não erra, então não precisa corrigir nada, né? E pobre de nossa humanidade, tão falha, tão doente, tão pequena, e nós todos fazemos parte desse planeta que precisa de se elevar. Vamos pedir a Jesus que nessa semana Ele nos ajude, nos mostre o caminho, nos dê coragem de enxergarmos as nossas fraquezas para seguirmos a caminhada em direção a Ele, não sendo egoísta, procurando compartilhar aquilo que a gente já sabe com aqueles que ainda não chegaram ao nível que nós estamos. Que Jesus abençoe a todos e que tenham uma boa semana, procurando ter a humildade de reconhecer a gente como a gente realmente é. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim permitir.